Oi! Esse vídeo ele foi gravado ao vivo durante o curso de Metalurgia Física apresentado pelo Dr. Paulo Roberto Oliveira Emídio, agora em janeiro de 2021. São 4 horas de vídeo separadas em 17 partes. Esta é a parte 5, que trata de conceitos relacionados com a tenacidade. A gente viu propriedades de resistência, que foi o limite de escoamento, o limite de resistência, a dutilidade, que é a capacidade do material deformar plasticamente, e agora vamos ver uma outra propriedade que é chamada de tenacidade. A primeira definição de tenacidade foi a energia necessária para levar o material à ruptura. Então, falando de energia necessária para levar o material à ruptura, então as pessoas lá, os matemáticos, rapidamente pensaram o quê? Se eu tenho aqui tração, tenho deformação, se isso daqui é força versus um deslocamento, ΔL, eu tenho aqui uma curva, a área sobre essa curva é uma energia que foi necessária para levar o meu material à ruptura, que é o que aconteceu aqui no final, então isso daqui é igual à tenacidade. Tá? Então, energia para levar o material para romper é igual à tenacidade, então é a área sobre a curva do inicial de tração. Essa foi a primeira coisa que o pessoal falou, e não existia, assim, no início, muita atenção para esse tipo de propriedade, porque para eles era mais uma coisa ali matemática que eu tiro do ensaio de tração. Ou seja, um material que deforma pouco é pouco tenaz, um material que deforma muito seria muito tenaz, teria maior tenacidade. Mas na frente foi observado que a tenacidade era extremamente influenciada por algumas situações externas. Toda vez que tivesse alguma coisa que dificultasse a deformação plástica, o material deixava de ter um comportamento dútil e passava a ter um comportamento frágil. Então, todas as vezes que eu tinha temperatura baixa, concentrador de tensão, fosse ele uma espessura, um entalhe, uma junta soldada, temperatura baixa e a taxa de aplicação de carga no material alta, eu tenho a minha tenacidade caindo, ou seja, eu perco tenacidade. Aí começou a se preocupar, porque não tem como eu fazer um ensaio de tração para medir numa temperatura baixa com concentrador de tensão e uma taxa alta, já começou a ficar meio complicado para eu fazer essa medida de tenacidade usando só o ensaio de tração. Então começou a surgir uma necessidade de ter ensaios específicos para a gente poder medir a tenacidade do material. Então lá na época da guerra, o ensaio que surgiu, o mais rápido e que tentava pegar exatamente a definição, ou seja, energia necessária para o material romper, foi o ensaio Charpy, um ensaio de impacto, onde eu tenho um pêndulo, esse pêndulo ele está aqui em cima com um determinado ângulo, pendurado, preso aqui por essa alavancazinha. Com isso, ele aqui em cima ele tem uma determinada energia potencial. Quando eu solto esse pêndulo, essa energia potencial se transforma em energia cinética, bate aqui no meu corpo de prova aqui embaixo, onde o que vai acontecer? Parte da energia do pêndulo, dessa energia potencial do pêndulo que vem se transformando em energia cinética, ela vai ser absorvida pelo corpo de prova para levar ele à ruptura. Então, do outro lado, o meu pêndulo vai subir uma quantidade menor. Se não tivesse nada, ele ia subir na mesma altura que ele estava lá, voltar e subir na mesma altura. Como tem alguma coisa, ele vai voltar e vai estar aqui numa altura intermediária, vamos dizer assim. Como ele vai estar aqui numa altura intermediária, eu tenho que uma parte dessa energia, essa diferença aqui, foi absorvida pelo meu corpo de prova. Então, energia absorvida para o corpo de prova romper é a própria medida da tenacidade. E aí eu tenho um relógio que tem uma escala de energia invertida e que mede direto essa diferença aqui. Quando o pêndulo volta, ele arrasta o relógio e me dá direto a diferença, que é o que falta para ele, para chegar no valor que ele tinha aqui em cima, que nesse caso aqui é 300 joules. Então, ele não chega nos 300 joules, a diferença que teve é o que o corpo de prova absorveu, então é a medida de tenacidade do meu material. Bom, o corpo de prova é um corpo de prova que possui um entalhe, esse entalhe é padronizado por norma, o corpo de prova tem sempre uma medida 10 por 10 por 55 milímetros, existem corpos de provas subsizes, onde uma dessas dimensões aqui muda,
em vez de ser 10 por 10, ele pode ser 5 por 10, 2 por 10, 7,5, 2,5 por 10, 7,5 por 10, mas ele sempre tem 10 numa dimensão e 55 de comprimento, que é para ele poder encaixar lá na máquina, e ele tem um entalhe. O pêndulo bate exatamente aqui atrás do entalhe. E esse corpo de prova está biapoiado aqui. Está com apoio aqui. Então eu forço ele a romper dessa forma que a gente está vendo aqui. Ó. Se ele se deforma plasticamente muito, ele absorve muita energia aqui, ó, 175 joules. Se eu não tenho praticamente nada de deformação plástica aqui, eu tenho uma energia absorvida baixa, 15 joules. Então aqui está a ideia do corpo de prova, vários corpos de prova. A norma é bastante rígida em relação ao entalhe, então existe a necessidade de verificar o entalhe com um projetor de perfis. O entalhe tem que estar perfeito, o fundo do entalhe tem um determinado raio específico, a profundidade dele de 2 milímetros, o ângulo dele de 45. Então existe uma rigidez grande em relação a essas dimensões do entalhe para poder os ensaios poderem ser comparativos. Eu tenho sempre, então, se a profundidade dele é controlada em 2 milímetros, eu tenho sempre a mesma seção à frente do entalhe para poder resistir à propagação ali, à ruptura. Quando começou a se fazer esse ensaio, depois que o cara bolou, ele começou a fazer esse ensaio em diferentes materiais e usando aqui diferentes temperaturas, aqui a gente está vendo aqui uma coisa térmica, onde o material está numa temperatura mais baixa lá dentro, numa mistura, por exemplo, de gelo seco com acetona, né? Onde você vai variando a temperatura, posso ter temperatura ambiente, posso botar a menos 5, menos 10, a 0 graus Celsius, em função da quantidade de gelo seco e a quantidade de acetona que eu coloco aqui. Eu faço um banho, coloco lá meu material, meço a temperatura, estabilizo, garanto que todos os corpos de prova já estão com a temperatura equalizada e faço o meu ensaio. Então eu posso fazer um ensaio em diferentes temperaturas aqui também. Conforme foram sendo feitos aqui os ensaios, e o pessoal foi usando materiais diferentes, ó, cúbico corpo centrado, cúbico de face centrada, materiais de muito alta resistência, eles foram vendo que os materiais tinham comportamentos diferentes. Mas os materiais cúbico de corpo centrado, que, por exemplo, são quase todos os aços com os quais a gente trabalha na indústria mecânica, à medida que a temperatura vai diminuindo, eu deixo de ter um comportamento dúctil, passo a ter um comportamento frágil, né, dos materiais. Aqui uma curva real, né, de uma cantoneira, onde a gente fez ensaios, 3 ensaios para cada situação, onde eu tenho um material 100% dúctil aqui em cima, um material aparecendo aqui bem, com bastante deformação plástica, que dá para ver por essa curvatura aqui, ó, na lateral do corpo de prova, e pelo tipo de fratura também, que é uma fratura mais fosca, né? E à medida que eu fui baixando a temperatura, ele vai apresentando fratura mais brilhante e vai diminuindo essa curvatura na lateral. Tá vendo? Até chega um momento que eu não tenho curvatura nenhuma e só tenho uma fratura brilhante, que seria essa situação aqui, né? E aí o que acontece? Eu tenho um comportamento frágil, indo de um comportamento frágil para um comportamento dúctil. Eu posso definir uma região, uma temperatura, né? Aqui mais ou menos, que está aqui mais ou menos aqui, ó, em torno da temperatura ambiente, onde ele tem 50% de fratura frágil e 50% de fratura dúctil. E eu posso dizer, então, que essa é a minha temperatura de transição dúctil-frágil. Ou seja, se o meu material trabalhar acima dessa temperatura, ele vai ter um comportamento dúctil. Se ele vier para baixo dessa temperatura, ele tem um comportamento frágil, né? Então aqui seria o comportamento dúctil e aqui o comportamento frágil. Esse material aqui seria ruim, né? Porque tem um material que está com comportamento, a temperatura de transição em torno da temperatura ambiente. Ou seja, se ele está acima da temperatura ambiente, 21, 22 graus, ele tem um comportamento dúctil. Se ele está abaixo, ele tem um comportamento frágil. O que eu espero, por exemplo, com um material que vá trabalhar em água do mar, algum lugar assim, eu vou esperar que ele tenha uma temperatura de transição dúctil frágil lá por menos 5, menos 10, menos 15, menos 20 graus Celsius, que é para eu poder ficar tranquilo que ele não vai ter um comportamento frágil lá. Na verdade, então, o meu ensaio aqui, até agora a gente viu ensaios que, como é o ensaio de tração, eu tiro valores que eu aplico direto em projeto. Esse ensaio Charpy, eu tiro um valor que me fala só sobre o comportamento do material, como esse material vai se comportar naquela situação que eu quero colocar ele lá. Esse material que tem, ora, um comportamento tenaz, ora, um comportamento frágil,
O que acontece, na verdade, com ele, quando ele é frágil ou quando ele está se comportando como frágil ou como dútil? Se eu tivesse, por exemplo, uma trinca, né, nesse material, e essa trinca estivesse sendo solicitada aqui em tração, né, estivesse sendo solicitada em tração, num material com boa tenacidade, ou seja, com comportamento dútil, o que ia acontecer? Eu ia ter uma deformação plástica na ponta da trinca, a trinca fica meio rombuda, vamos dizer assim, e com isso eu relaxo a tensão nisso daqui, nessa ponta dessa trinca, a deformação plástica, a triaxialidade diminui, né, aumenta o componente cisalhante e começa a haver deformação plástica aqui, e aí o meu material não rompe tão facilmente. Pode até chegar a romper, mas vai absorver mais energia para romper. Então eu vou poder ter uma previsibilidade, eu não vou ter uma fratura frágil, que é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Uma hora está em pé, outra hora caiu. É isso que acontece na fratura frágil. Enquanto que no material frágil isso não acontece, eu não tenho o arrombamento da trinca aqui, eu não tenho a trinca ficando rombuda, o que acontece? Ela se propaga rapidamente e o material vem para uma falha. Aqui botaram um ponto de interrogação aqui, escrito aqui, tensões cíclicas. As tensões cíclicas podem fazer crescer um pouquinho esse defeito, né? Por exemplo, por fadiga, porque eu tenho um concentrador de tensão, a tensão cíclica faz o defeito crescer, faz ele atingir um tamanho crítico e levar meu material para ruptura. Isso aqui mostrando o mecanismo, o que acontece. Eu tenho aqui um pequeno defeito, ele está sendo tracionado. Esses Tzinhos aqui que vocês estão vendo aqui deitado seriam, na verdade, as discordâncias. À medida que vai tendo tração, as discordâncias vai tendo deformação plástica aqui na ponta da trinca, a trinca romba e eu paro a trinca. Ou seja, um material com alta tenacidade seria um material que é capaz de parar a propagação da trinca, que é capaz de segurar a trinca, fazer com que a trinca não se propague de maneira frágil. E como é que ele faz isso? Deformando plasticamente na ponta da trinca. Quanto mais o material se deforma mais na ponta da trinca, mais tenaz esse material vai ser. Né? Isso deu origem a outros ensaios para medir tenacidade, e agora já com valores, essa ideia, né? Agora já com valores que, na verdade, podem ser usados em projeto, como são os ensaios de CTOD, K1C, né, J integral, que são ensaios que vão me dar valores que eu posso utilizar em projeto e vão me dar a possibilidade, inclusive, de eu dizer, olha, tem um defeito aqui nessa estrutura, mas em função da tenacidade do meu material, eu vou só acompanhar a progressão desse defeito, eu não vou intervir, eu não vou mexer, eu vou deixar esse defeito lá. Ou dizer, por exemplo, na hora que eu estou fazendo uma avaliação não destrutiva, que tamanho de defeito eu tenho que intervir e fazer um reparo, que tamanho de defeito eu posso deixar na estrutura, porque ele está abaixo do crítico e na minha análise de tensões ele não vai crescer ali, não vai acontecer nada. Ele vai ficar lá quietinho o resto da vida. Entendeu? Então, começou a ter uma avaliação melhor da tenacidade. Isso aqui é uma curva onde a gente tem tensão contra tamanho de defeito, tensão contra tamanho de defeito. Essa curva, na verdade, ela me mostra uma região onde eu tenho uma região de fratura e onde eu tenho uma região que não vai sofrer falha. Ou seja, se eu avaliar isso para materiais diferentes, para o mesmo material, para uma determinada condição, eu vou poder dizer se aquele tamanho de defeito pode ficar aqui ou se aquele tamanho de defeito não pode ficar. Se eu tenho um tamanho de defeito que cai desse lado aqui, um par defeito, estado de tensões, vamos dizer assim, cai desse lado aqui, não posso ficar porque eu vou ter fratura. Se eu caio do lado de cá, eu posso deixar ele lá e que não vai romper. Agora eu tenho que avaliar o quê? Ele vai crescer? Se ele crescer, pode ser que ele saia daqui para cá, né? Se ele sair daqui para cá, e aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma fratura ao longo do tempo, ou seja, o material é de serviço, nada acontece, trabalha um determinado tempo, o defeito cresce e aí ele rompe. Né? Então, dependendo da tenacidade do material, ele atinge um tamanho crítico e rompe. Tá? Então, é uma outra maneira de fazer, utilizando a mecânica da fratura e ensaios, como eu falei para vocês, CTOD, K1C, né? Outros ensaios que a gente usa para poder avaliar a tenacidade do material. Toda essa história, ela foi muito, vamos dizer assim, ela foi impulsionada por esses navios Liberty, né? Na época da Segunda Guerra Mundial. Toda essa história, dessa avaliação da tenacidade, elas foram impulsionadas por isso. Foram fabricados navios para navegar aqui em águas mais quentes, e esses navios foram lá para a Segunda Guerra Mundial, né? Onde na Sibéria, no Alasca,
eles tinham águas geladas. Então, eu mudei o quê? O material tinha uma condição onde eles tinham um comportamento aqui dútil, um comportamento tranquilo, né? Nada de falha. Mas eu levei ele para uma outra condição. O que eu levei? Dentro daquele esqueminha, daquelas 3 situações lá, que era concentrador de tensão, taxa de carregamento e temperatura baixa, que é o que mexe com as condições de capacidade de deformar plasticamente o material, o que acontece? Né? Eu levei o material para uma condição de temperatura mais baixa. E aí, nessa temperatura mais baixa, o que aconteceu? Um defeito que não era crítico, eu tinha um defeito trabalhando numa operação segura, né? E aí o que aconteceu? A minha curva, em temperatura mais baixa, caminhou para o lado de cá. E aí eu passei a ter uma operação num seguro. Meu defeito que estava aqui, ó, acabou falhando. Mais de 400 navios que tiveram trinca e que falharam. E que tiveram alguns navios que romperam no meio, como essa fotografia que a gente tem aqui, que o navio está quebrado no meio. Né? Então isso aí que foi um desespero. Não entender por que um material que era avaliado só com ensaio de tração, por exemplo, que era a avaliação que era feita naquela época, e fabricado, e botava aqui, ele funcionava perfeitamente, levava ele para uma água mais gelada e ele quebrava. Aí da onde vieram os concentradores de tensões? Das juntas soldadas, né? Que sempre tem defeito, que sempre são naturalmente pontos de concentração de tensão. Não só os defeitos, como a própria junta. Você imagina, numa guerra, eu levo os navios e eles se quebram sozinhos, né? No meio do caminho, os navios estão quebrados. Então, eles acabaram estudando muito rapidamente uma avaliação do comportamento do material e colocar lá um material que tivesse um comportamento dútil naquele meio lá, tá? Ao invés de um comportamento frágil.